Nós estamos aqui com o intuito de engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura, né? Como o Senhor Jesus disse ainda nos dias de sua carne, né? Ele disse assim, o Senhor procura os que o adoram em espírito e em verdade. Né? Então procura, nós entendemos que não é que Deus não sabe, né? Obviamente, onde estão os seus filhos. Não se trata disso, né? Quando diz que ele procura, nós entendemos que ele deseja, ele busca, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E isso é apenas por meio da graça, amado. Veja, não tem como você adorar o Senhor em espírito e em verdade se for por meio do sistema religioso. Sabe? Por meio de heresias, por meio de falsas doutrinas, né? Por meio de sacerdócios humanos, né? As pessoas ainda têm essa ideia de sacerdote, de intermediário, né? No sentido assim, eu tenho que ter um líder humano, senão não tenho contato com Deus. A visão é diferente do sistema, né? Porque o sistema coloca o homem como uma ponte entre o povo e Deus. E, na verdade, a liderança não é para isso, né? Assim como a visão católica, né? A visão católica tem essa visão de que o Papa é o pontífice, é o construtor de pontes entre Deus, que liga Deus e as pessoas. E a visão não é essa. Obviamente, por exemplo, eu estou aqui exercendo o meu chamado no Senhor, mas eu não me coloco como ponte entre Deus e as pessoas. Eu sou apenas um porta-voz do Evangelho. Mas não tem ponte, não existe mais ponte, né? Não existe, na lei existia, os sacerdotes eram uma ponte, né? Então havia os sacerdotes e o sumo sacerdote, que era o líder máximo lá da lei. Então esses eram pontes entre aquele povo e Deus, por meio da lei, por meio do templo de Jerusalém. Mas em graça não existe isso. Então eu, Cristiano França, por exemplo, não sou ponte nenhuma. Como eu disse, eu sou um porta-voz do Evangelho que o Senhor, pela sua misericórdia, me permitiu exercer, né, esse chamado, e o que me honra muito, né, o que me alegra muito o coração, ter esse chamado da parte de Deus de falar da graça para as pessoas. Isso é maravilhoso para mim, né? Mas eu não sou ponte. Eu sou um porta-voz, eu falo do Evangelho, mas não existe mais ponte. E por que não existe mais essa ponte? Essa coisa de sacerdócio, de um homem entre as pessoas e Deus. Não existe porque o Espírito Santo hoje habita em todos os filhos de Deus. Entende? Então a sua ligação com Deus, assim como a minha também de todos nós filhos do Senhor, a ligação é direta. Né? Porque o Senhor estendeu o seu Espírito a todos os seus filhos. Então não tem ponte, né? O que tem são chamados a serem exercidos. Então pode ter o pastor, pode ter o mestre, né? Pode ter, né, o líder, alguém tem um grupo, vamos dizer, um grupo de irmãos que se reúne na casa de fulano, né? Então, a nossa congregação se reúne aqui na casa do irmão fulano. Pode, não tem problema nenhum alguém exercer uma função de mestre, outro de pastor, alguém exercer um diaconato, né? O diácono é quem serve, né? A igreja, no caso, né? Então não teria problema nenhum haver esse tipo de mover, né? Só que, independentemente disso, a nossa ligação com Deus, ela existe, independente disso. Tá, de você estar reunido na casa de alguém ou não, enfim, independente de qualquer coisa, você, eu, todos nós temos o Espírito Santo, né? Agora, na medida do possível, há essa organização, onde Deus estabelece, né, os ministérios para a edificação da igreja. Então é uma honra nossa, para nós, né, estarmos aqui servindo a Deus em espírito e em verdade. Como eu disse, né, no início, o Senhor procura os que assim o adoram, né, os que o sirvam dessa maneira, né, porque para servir a Deus por meio do sistema religioso, da lei, dos mandamentos de homens, é o que mais tem, né, e Deus não aceita esse tipo de adoração, Deus não aceita esse tipo de serviço que é feito por meio de cerimonialismos, porque os cerimonialismos, as cerimônias, né, em geral, terminaram em Cristo. Cristo pôs fim a todas as cerimônias, né? E acabou isso aí, né? Então o Senhor não quer mais ser servido por isso. Isso, vamos dizer assim, enojou a Deus durante muito tempo, né? A palavra diz que Deus, o Senhor,
ele não se agradava daquele serviço da lei, né, de ser daqueles holocaustos, né, daqueles sacrifícios. O Senhor não se agradava daquilo. Então, por isso o Senhor deseja e busca, né, os que o adoram em espírito e em verdade. Então nós estamos aqui para exercer exatamente esse chamado, de oferecermos a Deus o nosso culto racional, né, em espírito e em verdade. Tá? Porque nós não servimos a Deus por meio da carne, por meio de sacrifícios, por meio de cerimônias, nós servimos com a mente, né? Então isso é servir a Deus em espírito e por meio da verdade, porque a verdade é a palavra da graça, tá? Então considere você, irmão, você, minha irmã, todos vocês se considerem privilegiados de conhecer essa palavra, de estarem nessa posição, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá?